Nessa segunda aula, nós vamos falar agora sobre os tipos de decisões que podem ser tomadas dentro de uma empresa, né? E esses tipos de decisões, eles podem ser dois. Podem ser decisões programadas e podem ser decisões não programadas. Vamos ver isso mais de perto. São dois tipos de decisões: decisões programadas e decisões não programadas. Muito bem, vamos começar explicando o que são as decisões programadas. Muito bem, a decisão programada, ela é uma decisão que você já sabe o que vai acontecer advindo dessa decisão. São decisões que você já toma comumente. E por essa razão, elas já estão muito bem estruturadas. Então vamos começar explicando o primeiro tópico. Decisões programadas são decisões de problemas que são bem compreendidos e estruturados. Então, por exemplo, vamos supor aqui, vamos tomar como exemplo a decisão de pagar os funcionários todo mês. Essa decisão, ela é uma decisão programada. Por que ela é uma decisão programada? Porque você já sabe o que vai acontecer. Você já sabe como você vai fazer. Você já sabe todos os processos referentes a isso. Você já tem a informação previamente contida, né, no seu banco de informações sobre como você vai fazer. Então, o problema de pagar os funcionários todo mês, ele já é um problema bem compreendido e estruturado. As empresas já sabem como vão fazer isso, tanto que ele já se tornou rotineiro e repetitivo. Porque todo mês você sabe que você vai ter que pagar os funcionários, todo mês você vai ter que emitir folha de pagamentos, toda vez vai ter um processo de emitir a folha, levar ao banco, para que esse banco possa colocar na conta de cada funcionário. Então é um problema que a empresa tem que arcar, que é um problema repetido. E para que você tome a decisão de pagar as pessoas da empresa, os funcionários, os colaboradores, você já está programando isso. Então essa decisão que você toma é uma decisão programada, porque rotineira, repetitiva, é uma série de procedimentos e regras que você já conhece, regras sistemáticas, né? Como emitir uma folha de pagamento, o processo de pedir um empréstimo. Que mais aqui? Deixa eu pensar. São várias decisões, por exemplo, comprar mais matéria-prima, né, manter estoque. São várias decisões que a empresa ela tem que tomar comumente. E essas decisões elas já são bem conhecidas pela empresa. São decisões programadas, porque já seguem um procedimento e uma regra sistematizados. E toda vez que você tem uma decisão nova, que ela ainda não foi tomada, essa decisão ela é não programada. Porém, uma decisão não programada, quando ela se torna rotineira e repetitiva, ela passa a ser uma decisão programada. E toda primeira vez que se usa uma decisão programada, que se toma decisão programada, ela vem do pensamento sistêmico. Então, o pensamento sistêmico, na primeira vez que esse pensamento acontece, a decisão ela vai ser pensada de uma maneira de como ela vai afetar toda a organização. Lembra do pensamento sistêmico? Olha só, impacto em toda a organização, os problemas são relacionados a vários aspectos, a vários outros problemas, se supõe que as circunstâncias mudam. Então a primeira vez que uma decisão programada ela é tomada, ela pode ser utilizada no pensamento sistêmico. Já quando você já tomou uma decisão programada anteriormente, você já tomou, você já sabe como é que vai ser, você já sabe que todo mês vai ser aquilo, então essa decisão programada passa a ser abordada pelo pensamento linear, porque você já sabe como é que as coisas funcionam. Então você pode abordar tudo de maneira mais simples, você pode abordar uma solução única para o problema, né? Você pode agir de tal maneira que somente uma área da organização seja afetada, dependendo
de como você encarou o pensamento da primeira vez. Então, o pensamento, a decisão, quando ela chega da primeira vez, o pensamento é sistêmico. Mas quando ela começa a se repetir, passa a ser um pensamento linear. Vou colocar esse tópico aqui. Pensamento linear, quando a decisão começa a se tornar repetitiva. Correto? Muito bem. Então, o que acontece? Esse método do pensamento linear, ele é aplicado na decisão programada quando não acontece na primeira vez. Porque quando acontece na primeira vez, é o pensamento sistêmico que é utilizado. Então aqui vamos supor aqui que de repente você tem uma empresa e você decide que você vai ter um novo fornecedor para essa empresa. Essa decisão, ela não é uma decisão rotineira, porque você não troca de fornecedor todo mês. É uma decisão que ela pode não ter sido esperada, ela pode ter sido não programada, né? Só que a partir do momento que você trocou de fornecedor o primeiro mês, a primeira vez que você fez isso, você teve que avaliar que fornecedor era o melhor, quais os preços que esse fornecedor te garantia em vantagem com relação a outros fornecedores, de que maneira esse fornecedor trabalha, de que forma a organização ela seria afetada por esse fornecedor. E quando você fez isso a primeira vez, você avaliou tudo isso, portanto você usou o pensamento sistêmico para avaliar essa situação. Porém, na próxima vez que você for utilizar o mesmo fornecedor, você já vai usar o método pensamento linear. Por quê? Porque quando você for usar da próxima vez o mesmo fornecedor, você já vai saber como aquele fornecedor afeta a tua organização. Portanto, essa decisão que você toma, ela já é programada. Na primeira vez ela não era programada. Ela era utilizado o pensamento sistêmico, mas na segunda vez ela já passou a ser programada, porque você já sabia como aquela decisão ia se comportar. Você já estava com a decisão, com o problema do fornecedor bem compreendido e estruturado, ele já se tornou rotineiro e repetitivo, ele já tinha uma série de procedimentos e regras, então ele já tinha se tornado uma decisão programada. Porque você já tinha utilizado uma vez, só que da primeira vez que você utilizou com o pensamento sistêmico. Pensamento sistêmico na primeira vez que acontece, porque na primeira vez que acontece você não tem noção do que fazer. Então você tem que analisar tudo. Eu espero que você tenha entendido. Vamos falar das decisões não programadas agora. Uma decisão não programada, o problema, eles não são bem compreendidos, eles não são estruturados, são problemas singulares, são problemas únicos que não acontecem com frequências, né? E eles não se prestam a procedimentos sistêmicos e rotineiros porque acontecem raramente. Um exemplo, fusão de empresas. Vamos pegar aqui o exemplo da fusão de empresas. Todo mês não existe uma fusão de empresas. Uma empresa não se funde com outra empresa todo mês. Uma empresa, ela não aumenta o seu patrimônio de tal maneira englobando outra empresa todo mês. Portanto, fusão de empresas, ela não é programada. Porque você não prevê quando você vai fundir sua empresa com outra empresa. Então essa decisão, essa tomada de decisão, você não sabe, você não preveu, né? Porque ela é rara. E como ela é rara, você não tinha como programar. E o problema não era bem compreendido. Você não sabe, por exemplo, como é que a tua empresa ela vai se comportar depois que se fundir com outra empresa. Então o problema não é bem compreendido, não é estruturado, porque não tem um procedimento, não tem um procedimento que possa se seguir. Ah, vou fundir minha empresa, eu vou fazer isso e aquilo e vai acontecer exatamente isso. Não tem como prever, não tem como estruturar isso. E ele é singular porque imagina, a fusão de empresas, ela é algo que ela é uma coisa única. Quando você funde duas empresas, se torna uma empresa só. E esse procedimento, ele é singular, é único. Isso não acontece com frequência.
né? E você não tem como elaborar um procedimento, uma rotina disso. Não existe uma rotina disso. Ah, vou fundir minha empresa agora. Daqui a 3 meses eu vou fundir a minha empresa de novo com outra empresa. Daqui a mais 3 meses eu vou fundir de novo. Então daqui a cada 3 meses vai ter uma fusão de empresas. Não existe isso. É uma decisão, fundir uma empresa é uma decisão totalmente não programada, porque você não prevê isso. Você não prevê o que aconteceu da fusão da Brahma com a Antártica, por exemplo. As duas empresas, quando elas foram montadas, elas não previam que elas iam se fundir. Foi de repente elas acharam que foi melhor se fundir. Então a Brahma e a Antártica, elas resolveram se fundir. Vamos lá. Brahma e Antártica. Elas resolveram se fundir. Quando as duas se fundiram, que foi formado a Ambev, essa nova empresa, ela não estava programada para surgir quando foi criada a Brahma e a Antártica. E quando aconteceu a fusão de empresas entre a Brahma e a Antártica, primeiro teve que ser avaliado com um pensamento sistêmico. Ou seja, o que vai acontecer quando a Brahma e a Antártica se fundirem? No que vai resultar? A gente vai ter que se desfazer de algum produto? Vai ter produto novo? Vamos ter que demitir gente? Não vamos ter? Tudo isso foi analisado. E como isso não era rotineiro e repetitivo, porque não era uma decisão programada, né? Então ele teve que ser analisado com um pensamento sistêmico. E se você lembrar, o pensamento sistêmico, ele aborda várias soluções, é uma abordagem mais contemporânea, impacta toda a organização, né? E por ser assim, e por ser isso o pensamento sistêmico, é que na hora de tomar uma decisão de grande porte, você tem que avaliar tudo que acontece. Tudo que acontece. Agora vamos imaginar se todo mês acontecesse uma fusão de empresas. Lógico que isso é impossível, mas vamos imaginar que todo mês uma empresa se fundisse. Então ela já saberia exatamente o que fazer. Ela já conheceria todos os procedimentos, já teria uma regra de como isso ia acontecer, porque aconteceria todo mês, portanto não seria raro. E dessa forma, se uma fusão de empresas acontecesse todo mês, não seria uma decisão não programada, seria uma decisão programada, porque você já saberia o que fazer, já saberia os procedimentos, as regras, né? Já saberia o que utilizar, e você iria utilizar o pensamento linear, que é uma abordagem mais simples. E você abordaria o pensamento linear, né, para tomar essa decisão, porque você já saberia de tudo o que aconteceria. Mas isso não é assim que acontece. Uma fusão de empresas, como usado aqui nesse exemplo, é uma decisão não programada, é uma decisão que você não tem como prever, você não sabe o que vai acontecer, né? Você não sabe. Então essa decisão não programada é o tipo de decisão tomado quando você vai fundir uma empresa. Mas não é só isso. Existem outros exemplos também. Por exemplo, fusão de empresas não acontece raramente, mas também uma inundação na empresa, ela também não acontece, e também não acontece toda hora não. E se uma inundação na empresa acontecer, você não está programado uma decisão a tomar, mas você vai ter que tomar uma decisão. De repente você vai precisar evacuar a empresa, você vai precisar se livrar de produtos, você vai precisar de contratar outra empresa para reformar a empresa que foi inundada. Então quer dizer, você vai ter que tomar decisões que não foram programadas, né? Então toda vez que você tomar uma decisão que ela não estava prevista, ela é uma decisão não programada. Toda vez que você tomar uma decisão na empresa que ela já estava prevista, ela é uma decisão programada, né? E eu espero que você tenha entendido muito bem isso, o que é uma decisão programada e o que é uma decisão não programada. No próximo vídeo nós vamos falar sobre os níveis de decisões. Até a próxima.